Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra traindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como seja virtude e educação, constituem valores inalienáveis, a brilharem contigo aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Então vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar a Jesus, a Maria, a Paulo de Tarso, agradecer mais uma vez por mais uma quarta-feira de estudos, que todo o nosso novo trabalho penetre em nossa mente e nosso espírito e que possamos trazer tudo o que for aprendido para a prática da nossa vida cotidiana. Que saibamos nos comedir com os excessos da vida material conforme a mensagem, agindo sempre com equilíbrio e retidão. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Estamos aí hoje, no dia 26 de fevereiro de 2025, abrindo mais uma carta, mais uma epístola para o nosso aprendizado. Vencemos aí, né? Como que a Lu falou? O que você falei? Vencemos, você falou o que, Luciana? Vencemos não, o que você falou? Ganhamos. Ganhamos, né? Ganhamos de estudo, né? Isso, ganhamos aí duas cartas. Acredito que à medida que vai passando, as cartas romanas, vocês viram que ela foi bem densa. A carta aos Coríntios, ela já facilitou um pouco. Eu acho que à medida que nós vamos ganhando experiência, vamos estudando, vamos lendo, principalmente agora quando a gente chega nessa segunda carta aos Coríntios, a gente já está familiarizado com um monte de termo que Paulo utilizou, que lá no início a gente tinha muita dificuldade. Graça, carne, salvação, que mais aí que a gente viu lá? Ressurreição. Oi? Ressurreição. Dádiva. Olha só quantos termos em Paulo nós já aprendemos. E para nós isso, quando você bate com aquela palavra, já vem um significado. Isso é o aprendizado que a gente está tendo deles. É o aprendizado que a gente está sendo familiarizado com o linguajar e que a doutrina espírita está nos ajudando muito a explicar. Então vamos lá iniciar a nossa segunda carta, né? Vamos fazer uma pequena introdução. Embora a gente já falou da cidade de Corinto lá na primeira epístola, então não tem necessidade da gente falar agora. Mas qual que é o contexto da segunda carta, né? Até um videozinho que a Maria Jane colocou lá no grupo também, muito bom, tá? Um resuminho muito bom daquele vídeo lá. Eu sempre vejo aquele projeto lá da Bíblia em quadrinhos, ele é muito legal. Então, assim, qual que é o contexto dessa segunda carta? Ela, de algum modo, ela é uma obra doutrinária e não é uma obra doutrinária. Por quê? Porque Paulo vai falar algumas coisas sobre seus problemas pessoais e sobre os problemas, mais uma vez, gente, que estão ocorrendo com os cristãos de Corinto. Então está tendo problema de ética, está tendo problema de condutas, né? Observem que
não é nada diferente do que a gente viu. Alguns são, mas toda vez que Paulo escreve uma carta, gente, é porque está havendo alguma coisa. Com exceção da carta aos Hebreus, todas as outras cartas estão escritas para comunidades que estão enfrentando problemas. Por quê? Alguém chegou até ele, ou uma carta chegou para ele e falou assim: olha, está acontecendo isso e isso em Corinto, qual que é a sua opinião? Olha, a gente está passando por uma situação aqui, o que está acontecendo? Você pode chegar aqui, você pode vir aqui? Então, sim, estão acontecendo desafios ali, né? Muito porque também Paulo enfrenta seus desafios e vai compartilhar esses desafios com ele. Tá? Então a gente tem nessas duas cartas um grande compêndio de desafios que ele está passando, mas que nós estamos passando aqui também com a doutrina espírita. Tá? O que nós vamos encontrar aqui na carta? A gente vai encontrar a defesa de Paulo. Paulo vai defender, vamos dizer assim, o seu ministério apostólico, a sua autoridade como apóstolo. Ele vai responder algumas críticas, ele vai responder alguns questionamentos. O que mais nós vamos encontrar? Vamos encontrar consolação aos sofrimentos que eles estão passando, às aflições que eles estão passando. Então, ele vai colocar bastante o Deus, né, a figura de Deus nisso aí, né, sobre a consolação, que para nós é bem normal. Nós vamos encontrar mais o que? O terceiro item que a gente vai encontrar é a propagação da nova aliança. Tá? Mais uma vez, a mesma coisa que ele falou lá para os romanos, ele vai falar aqui. Né, ele vai contrastar a antiga aliança, né, baseada na lei, com a nova aliança, que é marcada pela vida, que é marcada por Jesus. Outro item muito importante para nós, né, que estamos na FEAC, ele vai falar de reconciliação. Ele vai falar de reconciliação e de perdão. Ele vai abordar muito esse tema de reconciliação, de perdão entre os membros da igreja, relação à comunidade de Corinto. Inclusive ele vai mencionar até um episódio anterior de disciplina, tá? Então ele vai falar de reconciliação. Mas o que eu escrevi aqui, o quinto item que nós vamos ver aqui, generosidade, tá? Principalmente quando ele vai falar da coleta. Ele vai falar da coleta dos santos. Ele terminou isso na primeira epístola falando. Então ele vai falar que o pessoal, a comunidade tem que ter uma generosidade para que há abundância naquela coleta. E um sexto item que a gente vai verificar aqui também, força na fraqueza. Um item muito legal, é um item novo, né? Não que os outros sejam novos, mas é um outro contexto. Ele vai falar de força na fraqueza. E os falsos profetas também. Isso tudo está intrínseco. Esse problema, desculpa, eu não vi aqui, foi a Marília que falou? Foi, né? Esses problemas, Marília, eles estão por trás disso aqui. Os falsos profetas vão dar muito trabalho para ele. Não só em Corinto, como em Gálatas também. Eles perseguem Paulo. Eles perseguem Paulo. Por isso que eu falo, Paulo tem que se defender. E tem que defender o apostolado dele. Por quê? Por causa deles. Entendeu? Então, sim, são 6 itens que nós vamos abordar aqui. E que nós vamos encontrar. Além das advertências, né, conforme a Marília colocou ali. Além das exortações, tá? Nós vamos verificar aqui. Antes de entrar no primeiro versículo, eu queria abordar um tema muito interessante para vocês verificarem como que acontecem essas missões, como que acontece esse contexto. Em Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24, vou repetir se alguém quiser anotar. Capítulo 14, versículos 15 a 24. Existe uma parábola chamada a parábola do grande banquete. Rapidamente eu vou pronunciar a parábola aqui, né?
Jesus começa falando: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. Na hora da ceia enviou o seu servo, dizendo aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. O primeiro disse: comprei um campo, e é necessário que eu vá, rogo-te que me excuses. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-las. O outro falou que casou, né? E o servo voltou. Fez o senhor saber dessas coisas. Então o senhor, irado, pai de família, disse ao seu servo: sai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz aqui todos os pobres, todos os aleijados, todos os mancos, todos os cegos. E disse o senhor, e disse o servo: Senhor, feito isso como mandas, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, obriga-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E ele finaliza essa parábola falando assim: pois vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Gente, essa parábola ela é uma parábola messiânica. Ela é uma parábola chamada de banquete messiânico. Tá? Por que eu estou mencionando essa parábola aqui? E aonde eu vou chegar em Paulo? Esse banquete messiânico, ele começou 700 anos antes de Cristo. Aonde que ele começou? Isaías teve um sonho, e para quem quiser anotar, é Isaías 25, capítulo 25, versículos 6 a 9. Eu até planilhei aqui, são poucos versículos, eu planilhei aqui. Isaías teve um sonho. Repete, por favor, Cid. 25, 6 a 9. Tá? Obrigada. Isaías, em Isaías está o seguinte: e naquele dia o Senhor dos Exércitos fará em todo este monte um banquete para todos os povos, um banquete de vinhos envelhecidos, de prato suculento, de vinhos finos, bem filtrados. Destruirá neste monte a capa que envolve todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Gente, repare no conteúdo espiritual de Isaías. Aniquilará a morte para sempre. Isso ele está falando do banquete que vai ocorrer. E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio. O que é o opróbrio? É grande desonra, vergonha, vexame. Tirará o opróbrio do seu povo de sobre toda a terra, porque o Senhor o disse. E dirão naquele dia: eis que este é o nosso Deus, nós esperávamos nele e ele nos salvará. Este é o Senhor, nós esperávamos nele, alegremo-nos e exultemos a sua salvação. Olha só, gente, 700 anos antes de Jesus, Isaías teve uma premonição mediúnica, uma premonição de um grande banquete onde o Messias iria dar. Isaías sonha com esse banquete, e entre esses convidados, não sei se vocês repararam no início, estão todas as pessoas. O que significa um banquete para todos os povos? Todas as nações estão nesse banquete. As nações gentias e as nações judias. Todos os povos estão nesse banquete. Todos. E olha como que Jesus falou desse banquete lá. Sai e convida a todos, porque aqueles que eu convidei negligenciaram. Então meu servo sai e convida a todos. Olha as nações gentias chegando. Observa que como Jesus mencionou o sonho de Isaías nessa parábola. Então, o sonho de Isaías se realiza. Todas as nações estão sendo convidadas, foram convidadas e continuam sendo convidadas para esse grande banquete. O Messias veio dar esse grande banquete. E repare o que ele falou: a morte morreu. Nesse banquete a morte vai morrer. Por quê? Porque ele traz a ressurreição. Ele traz a vida. Ele ainda fala: as lágrimas são enxugadas. Por quê? Porque ele trouxe a consolação. E onde que eu quero chegar, gente? O que eu quero mostrar para vocês é que Paulo tem a sua missão, e ele está dentro de uma missão muito maior. Ele está numa missão muito maior que começou lá atrás, em Abraão, em Isaías. Por quê?
ele, Paulo, está convidando todas as nações. Paulo está convidando todos os gentios. Ele está nessa missão dele, que é uma missão muito maior. Né? Porque ele... É como se Paulo entregasse o convite, né? Assim, responda, por favor. Joel, eu não sei nem se ele entrega o convite. Eu não sei. Assim, o que eu penso, não é que a sua ideia está errada, não. Eu penso assim, Jesus lançou o convite. Sim. Mas, né, como diz na parábola, uns recusaram. Paulo está entregando aqui, ó. Exatamente. O Paulo é aquele servo que entregou para os judeus, mas os judeus não negligenciaram, e agora ele saiu para convidar todo mundo que está lá fora. Os estrupiados, os pobres, os aflitos. Então, o Paulo está convidando todos para esse banquete mediúnico, esse banquete messiânico. Por isso que ele vai falar com Corinto, com os romanos, com os gregos, vai na Frígia, vai na Espanha, vai em Listra, vai em Troade. Vocês observam que esse banquete, qual todos nós aqui estamos convidados, estamos ceando, é algo que nós não temos nem ideia de um plano muito maior para a gente. Eu quero dar o início à carta dos Coríntios, porque ela muito nos toca, porque a gente está dentro de um planejamento divino, assim como Paulo está, e que nós não temos nem noção. A gente não tem nem noção do quanto que esses estudos, de quanto esse conhecimento amanhã, depois da manhã, no mês que vem, ano que vem, ou em outras existências, ele vai aflorar. Então aqui a gente está palmilhando grão por grão, assim como Paulo fez lá em cada sociedade, em cada carta, em cada ditado, da paciência, levando a consolação. Então assim, nós estamos nesse banquete. Lá atrás, a gente pode ter negligenciado, mas hoje o servo saiu de novo. Vamos colocar a doutrina espírita a nos convidar a reentrar na casa do Senhor e a oferecer e a comer dessa comida e beber dessa água viva. Né? Ele falou, a morte morreu, os aflitos vão ser consolados, então nós estamos dentro desse grande banquete, que são as nações gentias, são todas as outras religiões, e nós estamos convidados. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar no grupo aqui com vocês, e estar ao lado de vocês aqui, né? Na minha tela aqui, ao lado, cada um, né? Trocando ideia com o outro, sorvendo desse grande banquete que Isaías pensou, sonhou, Jesus convidou, e Paulo está fazendo junto com a doutrina espírita, reentrando dentro da casa do Senhor. Então eu só quero colocar meu coração aqui, que é uma honra, uma satisfação estar me alimentando junto com vocês aqui, tá, gente? E nós aproveitamos, Sidney, esse raciocínio e estamos fazendo agora a reconciliação desde aquele tempo. Desde aquele tempo. Com esse convite. Que nós negamos, renegamos, excusamos, né? Então, quando ele chega neste momento, neste processo de reconciliação, nós estamos, pelo menos, de pé à ordem. É isso aí, de pé à ordem. Quando o servo chegou para a gente em forma de doutrina espírita, entre na minha casa, vem aqui, a gente aceitou. O que esse servo tem? Deixa eu ver pelo menos o que ele vai... Como que está a mesa, o que é. Então a gente está aqui, ó. Graças a Deus, né, gente? Vamos lá então. Vamos lá então, oficialmente no capítulo 1, versículo 1. Tá? Nós vamos ter, assim como nós vimos nas outras cartas passadas, uma apresentação. Tá? Então olha como Paulo começa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão à igreja de Deus, que está em Corinto, assim como todos os santos que se encontram na Acaia inteira. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está fazendo aquela famosa apresentação. Aqui ele coloca Timóteo, tá? Que
que ele é um filho dele, né? Então, assim, ele é um coparticipante das dores que ele tem, e Timóteo participa disso aqui, tá? Tanto é que ele aparece na primeira epístola aos Coríntios também. Por quê? Paulo enviou Timóteo para corrigir erros, tá? Típicos da comunidade cristã. Então, outros irmãos também foram. Então, Paulo enviou Timóteo. Só que Timóteo era muito novo, e Timóteo não é que fracassou, ele não deu conta, tá? Às vezes por ser muito jovem, por ser tímido, aquela natureza toda que a gente vê em Paulo e Estevão. Então, nessa segunda epístola, ele está falando. E Timóteo, o irmão, ele está dando força para Timóteo, tá? Os santos, nós já vimos que são os santos, tá? Como todos os santos que se encontram em Acaia, aquelas pessoas que ele ajudam, tá? Então, temos aí. Eu acho que a gente não tem dúvida nesse primeiro e segundo versículo, se alguém quiser colocar alguma coisa, tá? Continuamos para o terceiro versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. O Paulo aqui, nos versículos 3 a 4, ele está fazendo uma apresentação sobre a consolação. Olha como que ele está introduzindo a consolação. Por quê? Porque aquela sociedade, aquela comunidade está passando por tribulação. Então ele está introduzindo a consolação. Para quê? Para fornecer uma informação de que, olha, todos são consolados nas suas tribulações. O Pai das misericórdias, olha como que ele vai mexendo com o texto, olha como que ele vai mexendo com a percepção daqueles que estão lendo ali. Então, ele está frisando muito o consolo de Deus que chega até nós. Entre esse versículo 3 e o versículo 7, pelo menos o que eu contei aqui, se eu não estiver enganado, vai a consolação, o substantivo consolação e o verbo consolar, tá, vão aparecer 9 vezes. Olha a ênfase que Paulo está dando. Isso é importante, tá, gente? Quando a gente vê um verbo ou um substantivo que ele está aparecendo muito, assinala ele, principalmente no texto, porque é essa entonação que Paulo quer dar. Então, é mais ou menos o resultado que ele quer, tá? Para poder obter o poder, para que os outros vejam o poder de consolação que Deus, através de Jesus, nos deu. Então, isso é uma atitude típica de Paulo no início da carta. É uma característica principalmente dessa carta, tá? É o consolo, é o intercâmbio entre as experiências opostas ao Cristo, tá? E as experiências de aflições, de tribulações, que nisso tudo está a consolação, tá? Observem também, podem sublinhar aí o que ele fala: Deus Pai, tá? Pai das misericórdias, Deus da consolação. Isso é importante. Por quê? Paulo está continuando a enfatizar. Ele faz isso, que é um tema, a gente já viu isso, é a repetição. Ele repete de maneiras diferentes. Então, para a gente frisar, olha só: Pai das misericórdias, Deus da consolação, tá? Ele permite que esse conjunto é que nós vamos tratar, que vai vir a consolação, tá? Então, observe muito. Oi. E tem Isaías, né? O livro da consolação. Isso, bem lembrado. Né? Capítulo 40. Isso, capítulo 40 é o livro da consolação. Inclusive, acho que não tem nem... tem marcado aqui na BJ, não, né? Acho que não tem, não. Não tem. Não tem, mas anota aí. Anota aí quem gosta de anotar. Gente, ler Isaías é muito bacana, tá? Se alguém tiver paciência para Isaías, mas é muito grande o livro de Isaías.
É muito bacana. Mas é muito bom. É muito bom. Tá? E se você for ler Isaías, lê Jeremias também. Já que está ali, já na sequência, já vai lendo tudo. Lê Abacuque, lê Baruque. Vai passando ali, é muito bom, é muito bom. A gente que já passou por lá, né, Joelma? Passou pelas tribulações, né? Quem passou. De estudar. E o versículo 4 aqui, cadê? Eu me perdi aqui. Tá aqui. O versículo 4, o que ele está falando? Ele nos consola em todas as tribulações. Gente, o que Paulo está tentando enfatizar assim é que ele está repassando a misericórdia recebida, repassar ajuda, a consolação que a gente teve, nós vamos repassar isso aí. Ou seja, Paulo, vai ser um instrumento de Deus para poder enfatizar essa consolação, né? O versículo 5. Na verdade, olha só, gente, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. Os sofrimentos de Cristo. Então, o que Paulo está trazendo aqui? Ele está considerando os sofrimentos de Cristo como uma parte necessária da vida cristã. Ou seja, né, se Jesus falou, né, fazer isso com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Né? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio? O que será do pecador? Então ele traz o Cristo, ele traz o sofrimento. Olha, se Cristo passou esses sofrimentos, nós não estamos isentos disso aqui. Por quê? Porque a consolação é proporcional ao sofrimento. Não existem seres especiais, isentos de desafios. Então, se existe um sofrimento, se existe uma aflição, se existe uma tribulação, há também a consolação. Isso é uma certeza. Isso que Paulo também trabalha na esperança, na certeza dessa consolação que está ocorrendo. Quem levantou a mão? Valéria, pode falar. Tudo isso está bem resumido na nota A da BJ. Boa, excelente. Eu marquei aqui também, botei aqui, ó. A consolação é anunciada pelos profetas como característica da era messiânica. Aqui, o Isaías, está aqui, Angie. Isaías 41, está na notinha. Depois Lucas, aí ele vai falando todo. Isso aí. Isso aí. Muito bom. Então, não tinha ali. Eu tinha marcado aqui. Não marca. Inclusive, eu fui lá, tá na página 1313. Quem tiver a notinha da BJ aí, Isaías 41, tá na página 1313. Oh, Mateus. Não vi. Eu vi aqui. Eu marquei, mas eu não prestei atenção aqui na minha marcação, mas está aqui sim. Ok, até agora, gente? Vamos mais um passinho, versículo 6. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação que o somos. Se somos consolados, é para a vossa consolação que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Olha só, o que Paulo está falando? Ele está falando para os cristãos de Corinto sobre a tribulação, sobre os apertos que eles estão passando, mas que eles vão ser consolados. Tudo que ele passa de tribulação é como se fosse um exemplo para eles. Porque Paulo vai começar a dar um exemplo dele mesmo. A gente sabe que, em relação à nossa vida de agora, né, a vida cristã naquela época ela não era fácil. Né? Paulo passava aperto em todo instante. Paulo passava fome, Paulo era roubado, Paulo tinha que caminhar no deserto, né? Paulo era apedrejado, era preso. Então, assim, o aperto dele é o que ele fala assim, as tribulações de Cristo. Né? E assim, conforme todos os amigos dele, Áquila, Prisca, Pedro, Tiago. O que isso significa, gente, essa tribulação? Significa que todos eram postos à fidelidade de Cristo.
Se lembra do primeiro capítulo dos Romanos, o primeiro versículo? O justo vai viver pela fé. Entendeu? Então assim, Jesus falou: vá que eu vou te mostrar o quanto que você tem que padecer pelo meu nome. Então, gente, essas tribulações é a nossa fidelidade. E a consolação está aqui. É o programa de fidelidade. Quando, eu acho que foi em Roma, onde... Não, acho que foi em Éfeso. Agora eu tô confundindo se foi em Éfeso ou foi em Roma. Que um grupo de pessoas chega na tenda de Áquila e Prisca e destrói tudo. Acaba com o sustento deles. O casal, né, reúne aquilo que sobrou ali e fala assim: não, agora eu acho que foi em Éfeso e eles iam para Roma. Alguma coisa assim. Eles simplesmente não se queixaram, não brigaram, não se vingaram. Sabia que aquele momento não era muito propício para eles, eles arrumaram as trouxinhas dele e foram para lá. Imagina você ser deposto do seu sustento, da sua casa, e mesmo assim você continuar. Isso é fidelidade, gente. Isso é acreditar. Isso é ter força. E aí, quando nós fazemos esse movimento, a consolação está com a gente. Eu lembro, Sidney, aqui o depoimento, a vivência que é o exemplo do Chico Xavier. Quantas tribulações. Aliás, somente tribulações. Somente. Né? E as consolações à medida que ele foi vivendo. O Divaldo, o Jerônimo, que é o gigante deitado, né? Então essas criaturas que estão acertando e que acertaram, foi necessária essa dor para exemplificar, inclusive para nós, né? Para nós. Olha... Afinal de contas, nós somos deuses. Quer dizer, se nós precisamos deixar brilhar a nossa luz, nós temos possibilidade de passar pelo sofrimento porque temos a solução. É a fé, né? Uhum. Então precisamos ser fiéis a esse programa. É muito interessante o raciocínio que você está trazendo aí. Porque, Márcia, essa fidelidade, agora olha só como que com Paulo ele abre um outro contexto, e eu aprendi isso com ele. A consolação que ele está falando aqui não é uma consolação, coitadinho, tadinho, poxa, nossa, mas foi isso mesmo. A consolação que Paulo fala aqui é uma consolação que ela vem com encorajamento. Não é uma consolação de você ficar parado, vem cá, senta aqui no meu colinho, eu vou te dar um colinho, vem aqui. Não, é uma consolação de encorajamento. Ela inclui isso. Ela está na tristeza, ela vem na provação, mas ela te dá coragem. É isso que é a fidelidade. Para onde você vai agora, Sidney, que aconteceu isso? Como que você vai agir? Você vai ter que trazer isso lá do fundo. Você tem que trazer isso do coração. Coragem. Esse é o consolo. Por quê? Você vai olhar para Cristo, e esses exemplos que a Márcia deu, né? Até o Divaldo está passando por um câncer agora, né? Com 90 e poucos anos. Nossa, né? Jesus abençoe, né? A gente está vendo o Papa Francisco aí também, o sofrimento dele, todo mundo orando por ele aí, né? Nossa, né? Ainda essa semana a gente conversava do Papa Francisco aqui em casa. E então, assim, são pessoas essas que a gente olha assim, nossa, ele está passando por isso e ele buscou aquela força e está vencendo. É um exemplo para nós. Por quê? Porque a consolação, ela vem com encorajamento. A consolação não é uma consolação passiva. A consolação é uma consolação ativa. É a consolação que Paulo nos mostra. Na visão espírita, esse consolo se manifesta através da compreensão das provas e das expiações que a gente passa. E a gente percebe isso como uma oportunidade de crescimento espiritual. Exatamente. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a resignação dinâmica. É a resignação do coração, que vem da compreensão. E que vem do que nós estamos estudando, e que vem daquilo que nós estamos sabendo. Né? Não que um tem que deixar de ajudar o outro, muito pelo contrário. É aquela fala do Haroldo, né? Que ele falou numa palestra, e essa palestra ficou marcada para mim.
não existe anjo de vidro. Só existe anjo de adamantium. Para se chegar, né? Forjado, né? Exatamente, para se chegar nas esferas, né, mais altas que as que nós pretendemos alcançar um dia, é essa forja aqui da vida, do sofrimento, né, da certeza do consolo do Cristo, para nos fortalecer e encorajar nas batalhas, porque só as batalhas que nos põem à prova e nos fortalecem. Através do entendimento, né, do evangelho dele, né? Isso aí. E a gente entender que todos esses sofrimentos, eles não são arbitrários. Deus não impõe os sofrimentos a gente de forma arbitrária, né? São oportunidades que auxiliam esse progresso, o progresso do Espírito. Por isso que nós vamos ler lá no Evangelho, capítulo 5, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Não é esse conhecimento, gente, que nós temos e que nos ajuda nesses momentos, porque ele vai nos dar coragem, ele vai nos dar resignação. Por isso que eu aprendi com Paulo, o consolo dele é um consolo de coragem, não é um consolo de ficar, né, parado, chorando, eu vou esperar alguém que alguém vai me ajudar. Não, se mova, se movimente, faça, tem que agir. Né? É o que Paulo nos mostra, é a vivência de Paulo, é isso que ele às vezes ele vai mostrar também aqui nas tribulações que ele passou, que ele agiu, né? Embora ele vai mencionar aqui, agora já estou até confundindo as cartas, né? Que eu acho que é em Gálatas, acho que não é aqui não, que ele vai falar que chegou a ficar até desanimado. E chega um momento que ele fala, eu fiquei até desanimado, mas me recuperei. Tá vendo? Então assim, é um ensinamento que a gente tem que trazer para nossas vidas, né? São esses expoentes, um Divaldo, um Chico, um Raul, com Allan Kardec, próprio Kardec, né? Que foi até o extremo dele, né? Então assim, é o que Jesus falou, você está fazendo isso com a árvore verde, o que vai acontecer com a que está seca? Eu acho que a gente tem que colocar também os não espíritas, sim, né? Sim. Porque a gente pensa, a doutrina espírita nos dá compreensão, então maior responsabilidade. Mas a gente pensa numa irmã Dulce, no versículo 4 diz: a consolação que nós recebemos de Deus. Então, existem todas as criaturas. Sim, né? Sim, lógico. E a gente pensa numa irmã Dulce, não espírita, não tendo conhecimento espírita. E olha, a grandeza desse espírito, dessa mulher, o exemplo de força, de coragem, de tudo. Né? Porque se a gente cita só os espíritas, parece que somos privilegiados por causa desse conhecimento, não? Foram todos convidados para o banquete, não foram? Todos. O convite é de Deus, a consolação é de Deus. Então, todos nós. Todos, né? Todos os âmbitos, né? A gente pensa em Gandhi, a gente pensa em Martin Luther King, espalhado pelo mundo todo, né? Então, é consolação que recebemos de Deus, conforme consta versículo 4. Isso aí. Continuemos. Finalizando esse bloco aqui, o versículo 7. E a nossa esperança a vosso respeito é firme. Sabemos que, compartilhando os nossos sofrimentos, compartilhareis também a nossa consolação. Então, olha só. Esperança de quem eles irão conseguir superar as tribulações. E o Paulo vai começar a utilizar também muito da sua vivência. Muito da sua vivência.
Então, ele está falando, ó, tem esperança, vosso respeito é firme, vocês iriam passar dessa fase. Por quê? Porque Paulo também está superando isso aí. Então, igual que ele recebeu a consolação de Deus, ele está passando essa consolação para frente. Né? É o administrador infiel, né, que foi pego em corrupção. O administrador, o dono da fazenda poderia ter matado ele e manda ele embora. Ele percebeu isso, ele podia ter me matado. Eu vou lá, vou aliviar agora para aqueles que estão devendo o meu senhor, vou aliviar o fardo. Aquela parábola é uma metáfora, mas é isso aí. Ele recebeu a consolação de Deus, ele está passando essa consolação para frente. É o que está colocando aqui no versículo 7. Continuemos. Não queremos, irmãos, que o ignoreis. A tribulação que padecemos na Ásia acabrunhou-se ao extremo, além das nossas forças. Foi aqui, que eu li, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Isso aqui é forte para Paulo, gente. Isso aqui é muito forte para Paulo. Olha só, perdemos a esperança de sobreviver, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Então, olha que interessante. Os comentaristas, né, eles não sabem que tribulação foi essa. Tá? Eles não sabem que tribulação foi essa tão forte que Paulo colocou essa frase aqui. Só que nós temos um livrinho que nos ajuda muito, né? O nosso Paulo Estevão. E a gente conseguiu, e eu consegui identificar que muito provavelmente essa tribulação que ele passou tenha ocorrido em Éfeso. Essa tribulação ela está no capítulo 7 da segunda parte, tá? É o capítulo denominado As Epístolas, onde ele começa a escrever, tá? Mas o que acontece? Paulo estava em Éfeso e ele estava tendo muito sucesso. E o que aconteceu? Ele tinha uma divindade lá, chamava Diana ou Diana, né? Como que vocês queiram, tem as traduções lá. Então esse culto da Diana estava ficando muito embaixo, né? Ele estava ficando muito vazio, porque Paulo estava tendo muito sucesso, né? Aliás, eu tive em Éfeso, tive no templo, as ruínas que sobravam dessa Diana, e vi o esculpido lá como que era essa deusa lá. E o interessante, eu peguei um trecho aqui do Paulo Estevão, só para vocês verificarem e baterem com essa informação aqui da carta dele. Paulo Estevão está o seguinte: a cidade votava um culto especial à deusa Diana. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam de todos os cantos. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa, ou seja, já não estava ficando lucrativo. Então, o que aconteceu? Eles mobilizaram lá uma campanha lá, o povo de Éfeso, os comerciantes lá. Então, eles acabaram infligindo contra os pregadores do Cristo. Né? A gente tem aqui, que eu peguei os nomes, Gaio, Aristarco, foram presos. Eles não conseguiram prender Paulo, porque Paulo naquele momento estava no teatro, no anfiteatro, fazendo uma pregação. Aliás, eu estive nesse anfiteatro também, muito bonito. Então, assim, eles acabaram com a vida dos cristãos lá. E aí, eu tirei mais um trechinho desse aqui do Paulo Estevão para exemplificar. Ele fala o seguinte: no dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi em companhia de João observar todos os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos, tudo acabado. E ele comenta: como tudo isso me contrista. Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. Olha como Paulo faz uma empatia, né? Muito bacana. A causa é do Cristo, respondeu João. Sim, o Mestre nos consolará. Olha o termo que Emmanuel está usando aqui. O Mestre nos consolará.
E depois de concentrar-se longamente, murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me para a Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Então, eu imagino que essa tribulação que ele está passando aqui seja essa que ele está falando aqui para os coríntios, que aconteceu em Éfeso. Inclusive, se vocês pegarem ali o trecho do capítulo 7, da segunda parte, você vai ver que Paulo usa muito as palavras, o Emmanuel usa muito as palavras consolar, misericórdia, e essas são palavras que ele está usando nessa carta aqui. Então, por uma conexão que eu fiz com muito isso que Emmanuel colocou, com o que Paulo nos colocou aqui, eu acredito que seja esse episódio que fez ele desanimar muito. Tá? Acredito que seja esse episódio. Não tenho 100% de certeza, mas foi o único na obra Paulo Estevam onde ele ficou muito triste. E que coincidiu bastante com esse a ponto de perder a esperança de sobreviver. Tá? Tanto é que ele muda o roteiro da viagem. Ele queria voltar para Corinto, então ele decide: não, agora eu não vou voltar. Tá? Vai ficar mais claro aqui no versículo 12 essa rota aqui. Tá? Vamos ver. Versículo, continuamos aqui no versículo onde que a gente parou, 7, 8. A gente leu 8? Leu 8, sim. Sim, versículo 9. Sim, recebêramos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Gente, muito forte isso aqui. Receber a sentença de morte para a nossa confiança, que ele está falando aqui, não é propriamente a sentença de morte física. Tá? A sentença de morte ele vai receber anos mais tarde. Mas o que ele está aqui? Ele está tão triste, que ele fala que essas adversidades foram como uma sentença de morte para ele. Essa sentença de morte tá aqui, está ligado à esperança ali que ele não tinha mais, que baixou nele uma tristeza. No final aqui do versículo 9 e o início do 10, ele fala de Deus ressuscitar os mortos, não o morto físico, mas aquele que está morto moralmente. Aquele que se sente como ele está se sentindo naquele momento. É o momento exato que Paulo vai fazer uso do seu conhecimento. É o momento exato que Paulo pega todo o seu conhecimento, respira, levanta e vai para frente. É o que nós colocamos aqui. É o consolo do encorajamento. É o consolo que as crises que a gente passa é a saída pela fé. É o consolo do coração. É da coragem de vivenciar aquilo, de buscar ajuda, de pedir, mas tem que se movimentar. Foi ele que nos libertou de tal morte e dela nos libertará. Nele depositamos a esperança de que ainda nos libertará da morte. Olha a esperança entrando aqui. Gente, essa aqui não é a morte física. Libertar dessa tal morte aqui é esse desânimo que ele está passando aqui. É essa tribulação que ele está passando aqui. É a crise que ele está passando aqui. Tanto é que ele está falando, nele depositamos a esperança. Da morte do quê? A morte do pecado, a morte do erro, a morte desse desânimo. Olha os tipos de mortes que a gente tem. Eu estou morto quando eu estou desanimado. Quando eu estou triste, quando eu estou depressivo. Eu estou morto. Morto o quê? Naquele estado de espírito. Ok até agora, gente? Podemos continuar? Então, você observa que esse consolo que ele recebe, até dessa morte ele consegue se libertar. Até dessa morte ele consegue. Até dessa morte ele consegue,
está naquele desânimo, está naquele estado de espírito, e ele consegue pegar e se levantar, né? A gente tem o sentido disso aí no Paulo Estevão, né? Emmanuel, a gente tem nesse versículo aqui, eu tenho uma anotação, tem, Jane? Tem no 11. No 11, então vamos entrar no 11 aqui, ó. Vós colaboreis para tanto mediante a vossa prece. Assim, a graça que obteremos pela intercessão de muitas pessoas suscitará a ação de graças e de muitos ao nosso favor. Tá? Então, ele vai enaltecer a intercessão pela prece. O que a gente sempre fala ali na FEAC? Oremos uns pelos outros. Orarmos mais. Então, Paulo já estava pedindo isso lá atrás. Vós colaboreis para tanto mediante a vossa prece, ou seja, continue orando por mim. Continue orando por todos. A gente lembra aí a questão 662 do Livro dos Espíritos, né? Pode-se com a prece atrair para si ou para outro benefícios especiais? Aí a resposta, sim, se for para o bem, pois Deus não atende pedidos injustos. Isso aí. Então a prece deles ajudam o Paulo, e o Paulo agradece por isso. Vocês viram, falando agora da prece, um depoimento recente agora, acho que foi semana passada, do Divaldo Franco, que ele quando foi noticiado que ele estava com câncer, ele falou assim: no momento que eu colocaram na internet que eu estava com câncer, eu senti a vibração das preces. Muito bonito aquilo ali. Ele fala: eu senti a vibração das preces, eu senti as orações, eu senti como... Aí o que entra aqui, gente? A consolação. O remédio ali. Pode falar, Valéria. Essa mensagem que a Jane leu para nós, ela é muito interessante. Vai ter uma nota aqui embaixo falando que ela foi psicografada na época da Segunda Grande Guerra. Mas se a gente lê ela é para hoje. É exatamente a questão das guerras, dos países. Interessante. Muito linda a mensagem. E muito atual, apesar de... Continua, né? Então, continua. E nesse versículo, a gente tem o Emmanuel, do livro Alma e Luz, capítulo 4, Círculos Intercessórios. É como o Emmanuel tivesse escrito isso semana passada. O que ele está falando nessa mensagem de importante aí? Orarmos, mantermos um círculo de defesa. Olha só que importante. Olha só que atualíssimo, né? Que a gente sabe a importância da prece. Olha como que Emmanuel traz esse círculo de defesa pela prece, muito parecido com o que Paulo está colocando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Esse parágrafo que ele fala, é necessário que o bem organize a defesa. Muita gente pergunta: combater por quê? Estamos com Jesus, que ensinou o bem e a paz. Entretanto, é indispensável não esquecer que existem padrões de pacifismo e padrões de passividade. Né? O mestre é o príncipe da paz. Contudo, é imprescindível raciocinar quanto ao que seria o cristianismo se Jesus houvesse entrado em acordo com os fariseus do tempo. Olha só como que Emmanuel faz uma viagem aqui. Se Jesus tivesse entrado em acordo com os fariseus do tempo, o que teria acontecido? É claro que... Teria, no caso, a passividade, né? A passividade, porque ele vem comparar padrões de pacifismo e padrões de passividade, né? E o próximo, a frase dele, eu marquei aqui para mim, ó. Organizemos ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares, comparecendo espiritualmente no esforço defensivo, auxiliando também nós no valoroso combate ao bem. Olha só o que o Emmanuel está colocando aqui. Ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares. A força da oração uns pelos outros, gente. Isso aqui é real, gente. Você fala assim: vou fazer uma oração, não sei se vai receber. Não sei. Gente, isso é real.
Isso é real. O parágrafo interior também é muito bom. Nessa hora grave, recordemos a exortação confiante de Paulo. Fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. É para hoje também essa mensagem. É para agora, né? Para todo dia. É. Com certeza ela não foi escrita agora, mas é atualíssima. Fala, Marília. Eu queria chamar a atenção, voltando aqui para a carta, na letrinha E. Porque lá para trás, acho que foi no capítulo 9, a gente estudou que seguir Jesus é ficar livre das ilusões. E eu acho que aqui, lendo essa letrinha E, seguir Jesus é ficar livre das tribulações, é ser consolado. Não, livre das tribulações não, mesmo com as tribulações é ser consolado. Seguir Jesus é receber a graça. Sabe, são essas ações da graça de Deus. Eu entendi assim, finalizando esse preâmbulo, né, que mesmo diante dessas tribulações, nós receberemos que a ação de graças deve animar todas as ações do cristão realizadas em nome do Cristo, e por ele assumidas em sua ação das graças do Pai. Eu não sei se eu estou equivocada. Não, lembrando que o entendimento de graça, para nós, nas cartas de Paulo, não é nada de gratuito. Não. Mas eu vejo muito isso, Marília. Novamente, essa como que é a ação de graça, que seja essa coragem. Que a gente vai ter sofrimento, que a gente vai enfrentar as tribulações, mas a gente vai ser consolado. Sim. A gente, né? Eu entendi assim. A gente vai receber essa ação. São essas ações nossas que vão ser de fidelidade a Jesus que a gente vai alcançar essa graça. Eu entendi assim. E eu entendi também que tem muito a ver com o nosso estado de graça ou de fora da graça, né? Esse estado de alma. Então, ora tem uma esperança, ora tem uma desesperança. Mas as tribulações, elas estão acontecendo porque é da lei. É a lei de ação e reação. Mas o estado de alma, né, é que faz a diferença. E é muito importante quando a gente trabalha muito essa parte de esperança, de consolação, porque a gente se auto-sabota muito. Se auto-sabota demais. Né? A gente não gosta de pedir ajuda, a gente não gosta de pedir prece, a gente vai e às vezes a gente tem que abrir esse coração, né? Para poder entrar essa consolação. Então assim, né, os momentos estão aí, o que a gente está exemplificando, a gente está falando desde o início. Essas tribulações são da lei de causa e efeito. Então que a gente possa passar da melhor maneira possível. A gente vai sair do outro lado como? Com cicatrizes, com feridas, mas vamos sair do outro lado. E muito mais fortes. Muito mais fortes. Muito mais fortes. E se parar para poder pensar num ângulo assim, mais simples da questão, sem colocar assim, as encarnações, né, toda essa coisa que é um pouco mais complexo, pensar na simplicidade do dia a dia, seguindo mais ou menos o raciocínio da nossa Ângela, né, sempre que puxa para os dias atuais, se a gente pensar nessa consolação como uns consolando os outros, porque a gente estamos todos nós aqui reunidos procurando entender mais, cada vez mais, o Evangelho de Jesus. Paulo está aqui esclarecendo uma quantidade de coisa absurda para a gente. Vem o Espiritismo e abre um leque muito mais amplo. E assim, pelo menos eu dentro da FEAC não tenho que reclamar. Toda vez que eu passei por uma tribulação, eu sempre tinha um mensageiro de Jesus lá dentro para me ajudar. Isso quando não um grupo. Para poder estar me amparando. É confiança, né? A consolação está aí também, nessa mão que é estendida ao seu próximo a todo momento. A consolação está aí também.
Entendeu? E não só nos emissários de Jesus, porque às vezes tem aquele de fora também que a gente nem está esperando e ele te estende a mão também. Passa um samaritano, né? Exatamente. Nas surpresas que acontecem, né? Mas que chega. É só manter a fé e a confiança. É a chama que tem que ficar acesa. Gente, 8 horas agora. Ok, paramos no versículo, vamos começar o versículo 12, tá? Já para dar spoiler, o versículo 12 tem Emmanuel também. Já quem quiser já pesquisar. Ok, gente. Adentramos São dois aí. Emmanuel, né? São dois? São dois. Ah, são dois, isso, são dois. Tá aqui. Ok, tranquilo para vocês? O ritmo tá bom? A gente já pode acelerar mais um pouquinho, né? Beleza, então? Por que você tem que mexer onde tá dando certo? Não tem que acelerar nada, tá tão gostoso assim, gente. Tem que acelerar, não, tá bom demais. Mas eu só perguntei, eu não tô acelerando não. Pelo menos eu acho que eu não tô acelerando, né? Pois é, tá bom demais isso tudo assim, devagar. Tá devagar, viu? Tá devagar. Não tá devagar, não. Mentira. Ah lá, ó, a Jane falou que não tá devagar. Não é devagar, não. Ah lá. Não tá correndo, mas também devagar não tá, não. Vocês que tem que ir, você segura ou não segura, não entendi, volta. Tô indo. Vamos lá encerrar então? Márcia, você pode fazer a prece final pra gente, fazendo um favor? Vamos orar, né? Senhor Jesus, que alegria participarmos deste banquete. A cada dia temos a oportunidade de renovar os votos de estudo, de reforma íntima, de esperança em nós e a partir de nós. Permita, Senhor, que através da sua misericórdia, da sua compaixão, sejamos criaturas mais pacíficas e, ao estarmos em contato conosco e com o próximo, estejamos divulgando a paz, sendo instrumentos do seu amor. Para isso rogamos, dai-nos força, coragem, bom ânimo, para que nos pequenos atos, manifestando a nossa coragem e a nossa fé, estejamos mergulhados na sua misericórdia, para assim realmente sermos os obreiros da última hora. Abençoa todos desse grupo, os encarnados e os desencarnados, vinculados ao estudo destas cartas, para termos então roteiro seguro e sermos, na nossa condição ainda pequenina, imitadores desse exemplo maior que é o seu mensageiro Paulo de Tarso. Então que possamos, na noite madrugada que nos aguarda, nos reencontrarmos no processo de continuarmos estudando e treinando. Por tudo damos graças e que a sua paz esteja conosco, envolvendo o planeta Terra em luz. Graças a Deus. Assim seja. Muito bom, excelente, gente.